Chegamos ao quarto módulo. Nesse quarto módulo, apenas relembrando tudo aquilo que estudamos anteriormente, os conceitos, a nossa visitação sobre os conceitos da nova gestão pública, os conceitos históricos, passamos agora a analisar o Brasil a partir do momento da retomada da democracia que aconteceu a partir de 1985. Quando tínhamos o governo José Sarney, e esse foi o legado que acabamos encontrando ao final de cada um dos governos, nós encontramos no governo Sarney a hiperinflação, momentos históricos em que a inflação chegou a ser de praticamente 120% ao mês. Tivemos uma grande crise fiscal, né? E a partir daí houve a eleição em 1990 do então presidente Fernando Collor de Mello, que acabou criando e fazendo algumas medidas impopulares, mas as coisas positivas desse governo ou o legado político dizem respeito, primeiro, aos primeiros passos da reforma econômica, a uma gestão estatal e, a partir daí, também a desestatização de vários órgãos ou de várias empresas públicas ou autarquias. A partir de 1994, no governo Itamar Franco, nós começamos a trabalhar, a partir de 1993, começamos a trabalhar a questão relacionada ao Plano Real, que pôde se consolidar a partir de 1994 no governo Fernando Henrique Cardoso e posteriores. Uma coisa interessante e que chama bastante a atenção, principalmente a partir de 1994, ou especificamente nesse primeiro mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, foi a criação do Ministério da Administração Federal e da Reforma do Estado. Esse ministério tinha como objetivo melhorar e aparelhar a máquina pública, tendo como primeiro ministro o professor Bresser Pereira. Ele se tornou o artífice e o defensor dessa reforma. Quais eram os 4 aspectos, então, desse Estado brasileiro, segundo o próprio ministro Bresser Pereira? O primeiro deles era o fiscal e financeiro, a poupança pública negativa que se encontrou e a perda do crédito público diminuindo a capacidade de intervenção do Estado. O segundo diz respeito ao modo da intervenção econômica, a falência daqueles modelos antigos e a substituição das importações aí adotadas no país desde os anos 30. E, por fim, uma forma de administração do Estado com moldes burocráticos, buscando baseado na incapacidade de atendimento e de forma eficaz aos cidadãos, e também a questão política, uma crise de legitimidade. O nosso ministro Bresser Pereira, ele criou 3 dimensões, ou ele deixou 3 dimensões da administração pública, sendo a primeira delas ligada à institucional legal, ou seja, compreende o papel do Estado e seus aspectos legais. Posteriormente, uma questão cultural, a transformação dos valores burocráticos para valores gerenciais, sendo que isso também acabou criando barreiras do ponto de vista do funcionalismo público, até pelo não entendimento ou pela não demonstração dessa visão e desses valores. E, por fim, a questão gerencial, onde se pretendia tornar o serviço público mais eficiente e de uma maneira com uma qualidade maior e melhor para a população. Criaram-se também, para atender às necessidades do governo, as chamadas organizações sociais, e o governo, para trabalhar com elas, fazia com que fossem celebrados contratos, e nesses contratos definiam-se indicadores de desempenho, tinha-se uma visão estratégica, uma missão e metas institucionais que eram previamente acordadas. Os recursos e as condições indispensáveis para que tudo isso ocorresse, entre outras ações que eram tomadas. Esse estado de governo, buscando uma administração pública gerencial,
buscava fazer com que os recursos públicos fossem utilizados e empregados da melhor maneira. Com essa fala, nós terminamos esse quarto módulo, esperando que o conteúdo dos 3 módulos anteriores e mais esse tenham agregado valor e permitido com uma visão melhor de como se deve trabalhar a administração pública. Obrigado.